E para este momento temos aqui nada mais, nada menos do que Juvenal Coque, que é diretor da DHL. Boa tarde, bem-vindo. E também temos aqui a Angélica Pinheiro, que é coordenadora do Gabinete de Capital Humano Aliança Seguros. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Bem disposto? Bem disposto. Terça-feira está a começar bem, tranquila, amena? Está a arrancar o ano. Tem que estar a começar bem. O ano está a Sim, começar, senhora. está a começar bem. Está Juvenal, arranco já contigo. É sabido que muitas marcas estão associadas às pessoas, sejam elas suas equipas ou então também os fundadores. Mas como é que essas mesmas marcas posicionam-se para poder reter talentos e criar um bom ambiente de trabalho? Bem, a retenção de talentos tem que haver com, para mim, 3 pontos fundamentais. Ok? O primeiro tem que ser um programa muito claro de desenvolvimento de carreira dos funcionários, ou dos colaboradores. Tem que saber exatamente onde estão e para onde vão. Ou seja, um programa que o funcionário tenha uma visibilidade total de que pode chegar naquela empresa ao mais alto nível. Certo. E isso faz com que este funcionário acredite na empresa e aí consegue-se reter o talento. Sim, senhora. Angélica, ainda sobre a questão do ambiente de trabalho, como é que nós podemos ter um ambiente de trabalho inclusivo? Bom, primeiro temos que ter... os nossos líderes têm que ser abertos, têm que estar disponíveis para ouvir e isso faz toda a diferença também. E criar um ambiente em que as pessoas percebam que são aceitas como elas são e também que são ouvidas. Certo. Aí a questão de quebrar tabus, não é? Exatamente. Juvenal, será que há um método que nós possamos usar para ter mais engajamento na retenção de talentos e não só? Caso sim, partilhe aqui conosco. Bem, a retenção de talento tem vários componentes. Ok. Primeiro, tem a ver com valores. As empresas têm que ter valores e os valores não podem ser valores simplesmente escritos como mandamentos. Têm que ser cumpridos, têm que ser postos em prática. Porque a retenção de talento tem a ver com uma componente de fatores. Certo. Os valores é uma delas. Os valores têm que ser reais, ou seja, são bonitos de estarem escritos, mas têm que ser mais bonitos ainda quando são postos em prática. A segunda é a questão de que o colaborador tem que estar apaixonado pela empresa. Ele vai se apaixonar como um casamento, né? Senão é interesse entre contrato e pagamento. Não pode ser só isso. Exatamente. Tem que haver aqui uma relação de gostar. Tem que haver paixão e compromisso. Quando há paixão e compromisso e os valores são postos em prática, e a primeira pergunta que me fez sobre a retenção de talentos, também há um plano de desenvolvimento onde o funcionário vê que aqui eu posso fazer carreira, não é por sobrenome, nem por cor, nem por gosto, mas sim por capacidade. Então, esses 3 componentes fazem com que se transforma essa resposta. Angélica, a questão para si é a mesma. Como é que a Aliança Seguros usa os métodos para poder ter mais engajamento e retenção também? Corroborando com o que o Juvenal disse, tem a ver com isto. É primeiro o candidato ou o colaborador identificar-se com a instituição. E claro que a instituição tem que ter um programa muito bem delineado e comunicá-lo. Que é importante que as pessoas conheçam e saibam como entram e até onde podem chegar e como é que é este processo. E isso é importante e felizmente nós temos isso e temos trabalhado para que cada vez fique mais apetecível para quem está, mas também que se torne apetecível para quem está fora. Okay. Que se interesse em trabalhar para a instituição. Também. Olhando, eu quero estar ali também, eu quero fazer parte deste tipo de experiência e ideia, não é? E ainda sobre a questão da comunicação interna e liderança, como é que estes 2 fatores acabam por ter um impacto sobre pessoas que têm interesse em fazer parte, por exemplo, da sua equipe, Juvenal? Bem, a liderança primeiro tem que ser uma liderança de porta aberta. Nós, os líderes, temos que perceber que nós trabalhamos para os funcionários, não é o contrário. Calma. Este ponto aqui chamou-me a atenção. Ou seja, os líderes trabalham para os funcionários, não o contrário. Não o contrário. Como é que funciona? O líder tem que perceber que se precisam do líder, ou seja, se não precisassem de líderes, os funcionários estão a fazer o seu trabalho. O líder só é preciso para resolver problemas. Certo. Mas problemas de quem? Problemas da empresa e ajudar os funcionários a resolverem esses problemas. Portanto, o líder trabalha para os funcionários, não é o contrário. Porque o líder em si só tem trabalho se estiver a fixar alguma coisa. Exatamente.
E onde é que estão as coisas que precisam ser fixadas? Nos departamentos. Portanto, o líder trabalha para o funcionário, não é o contrário. E é aí que sim, que se tiver uma liderança neste sentido, tens uma liderança aberta, participativa e inclusiva. E como acaba sendo, e qual, assim está correto, qual acaba sendo o papel das redes sociais, né, na promoção da marca e também, se calhar, um lugar de trabalho? Eu já arranco contigo esta questão, Angélica. É assim, a comunicação é importante. Temos que comunicar para dentro da empresa e temos que comunicar para fora da empresa. E atualmente as redes sociais servem para isso. Certo. Então temos que ter canais de comunicação para dentro e para fora. Mas o que tem que fluir ali a comunicação, a informação gira, não é? Mas há um ponto que disse aqui o Juvenal que chamou-me muita atenção sobre a questão do líder trabalhar para o funcionário e não o inverso. E quando, por exemplo, é o inverso, neste caso, o funcionário a trabalhar para o suposto líder, né? Será que o líder passa a ser um chefe, como é chamado, ou ainda assim líder, se calhar com alguns acertos, tudo fica saudável? É tudo, mas menos líder. Você chama do chefe, ou seja, é tudo menos líder. Não, chefe ou boss. É chefe ou é boss, mas não é líder. Então o líder tem mesmo que estar disponível para trabalhar para os funcionários. E ainda só dar aqui uma deixa das redes sociais, que hoje é um tema muito quente. Exatamente. As redes sociais ou informam ou desinformam. Né? Temos essas duas vertentes. A responsabilidade das empresas é informar com verdade as redes sociais, porque as redes sociais, na verdade, são um veículo intermediário de passagem de informação. Ou seja, eles vão vender aquilo que a empresa dá. Certo. A empresa tem que passar com verdade os seus valores, os seus objetivos, aquilo que é como empresa, para que a rede social divulgue exatamente a verdade. Porque o que acontece hoje é que nós temos muitos fake news, temos muitas falsas publicidades. Certo. Então, o impacto da rede social sobre a divulgação da empresa depende da verdade que vem da empresa para as redes sociais. E isso parte dos líderes. Os líderes têm que ter uma comunicação aberta e clara para os seus liderados. E também o que o Juvenal estava a dizer, efetivamente, os líderes têm que cuidar dos seus funcionários para os funcionários poderem cuidar dos negócios. Exatamente. Olha, isso mostra-me que parece que o segredo para ter um bom time acaba por ser comunicar o propósito e a cultura da marca de forma clara e aberta, não é? Exatamente. Será que concordam com a minha afirmação? Concordamos, claro. Tem que ser clara, aberta, sincera na sua comunicação exterior, porque senão vendo uma imagem que não é. Depois, quando tiver um candidato, já fere com aquilo que é, ao ver em louco a empresa, ver que não é realmente aquilo que foi publicidade nas redes sociais. Para além de que também cria alguma descredibilidade de quem está lá dentro, perceber, mas não é isto que nós vivemos aqui. Exatamente. E isto também na questão de retenção de talentos influencia bastante. É um momento que na internet tem uma coisa, uau, lindo, maravilhoso, entramos para a equipa e depois, ali são cambalhotas e não só. Ou ainda, vamos ler na internet, uau, que fantástico, e nós que estamos lá dentro percebemos, mas não é isto que acontece. Exato. Acontece muito. Tem tido muito isso. Não há nenhuma empresa que diz nas redes sociais eu não sou uma boa empresa. Ou há? Não. Mas se calhar o que a empresa fala aquilo que gostava realmente de ser. Exatamente. E se calhar está a trabalhar naquilo. Ainda sobre esta questão, será que isso não acontece porque se calhar o colaborador não sente-se à vontade, motivado ou então valorizado o suficiente para poder se calhar dar todo o gás? Caso sim, que iniciativa se calhar as marcas devem ter para poder dar mais valor aos seus colaboradores? A questão está aberta para os dois. Começo contigo, Juvenal. Sobre o ponto do colaborador, nós temos aqui 3 aspectos que precisamos analisar. Sim, está à vontade. Há 3 perfis de colaborador. Um é aquele que tem paixão e compromisso, certo, e precisa do salário. Sim. O outro é aquele que tem paixão e compromisso, mas não precisa do salário. E o outro é o que precisa de salário, mas não tem paixão e compromisso. Não é? Interessante, exatamente. Estes 3 perfis é que são importantes. Como funcionário, tem que se identificar como perfil, porque nós às vezes não temos dificuldade em entender o que é que nós somos na empresa, o que é que nós queremos, o que é que nós acreditamos na empresa em que estamos. Certo. É mais fácil e um funcionário ter sucesso quando é que ele tem paixão e compromisso, independentemente de ter ou não ter necessidade daquele salário. Eu vou lhe dar um exemplo. O Cristiano Ronaldo, para mim, é um exemplo específico de alguém que tem paixão e compromisso e não precisa. Certo? Concorda comigo? Certo. Isso é um facto. É. E há aqueles que têm paixão e compromisso e que precisam de salário. Certo. Mas aquele que tem
que precisa apenas, mas não tem paixão e compromisso, é muito difícil. Portanto, tem um trabalho que tem que ser feito a esse funcionário para ele se identificar com o que ele quer, ou está no departamento errado, ou está por ali por apenas necessidade. Então, vai ser mais difícil aquele funcionário lutar mesmo que os valores estejam lá, ele conseguir adaptar-se ao ambiente. Mas esses são os funcionários que, se calhar, nós devemos ou podemos deixar ir. Certo. Nós não vamos reter todos. Nós vamos reter aqueles que se identificam com o propósito da instituição. Porque senão vamos ter ali pessoas que até não são más, mas não se identificam com o projeto, não se identificam, não vestem a camisola, né? Certo. E vai estar infeliz. Algumas vezes temos que deixar ir alguns funcionários. E isto faz parte, que é para podermos permitir que entram outros que se calhar vão estar melhor e mais felizes também na instituição. Certo. Sim, senhora. Uau, aos dois, muito obrigado. O tempo foi curto, é sempre assim, talvez, mas aprendemos, deu para aprender um pouquinho mais. Eu não sabia que, afinal de contas, o líder que trabalha para nós. Aprendi, eu estou em casa, sabias isso? Não, e tudo acontece isso aqui, simplesmente, momento Viva Marcas com a Super Brand. Juvenal, obrigado, coração. Angélica, obrigado. E qualquer coisa, o sofá está aqui disponível para vocês. Obrigado, Japiba. E assim terminamos mais um momento Viva as Marcas com a Super Brands.